Você já teve aquele dia em que sabia exatamente o que precisava fazer, mas ficou ali parada, olhando para a tarefa e não conseguia nem começar? Não era preguiça, não era falta de força de vontade. Era o seu cérebro funcionando exatamente do jeito que foi programado para funcionar, no modo de sobrevivência. Antes de qualquer estratégia, antes de qualquer técnica, existe algo sobre como o cérebro humano foi construído que muda tudo quando é entendido. O cérebro não quer que você cresça, ele quer que você sobreviva. E sobreviver na linguagem do cérebro significa fazer o que é familiar, o que é fácil, o que não dói, o que não assusta. O difícil, o cérebro trata como ameaça. E aí o sistema interno grita: procrastina, distrai, vai fazer outra coisa, vai comer alguma coisa. Não é fraqueza de caráter, é biologia. É o sistema nervoso mais antigo do corpo tentando te proteger de algo que não existe mais. O perigo físico imediato. Existe uma forma de pensar sobre isso que ajuda a entender. Imagina que dentro da sua cabeça vivem dois moradores. O primeiro é muito antigo, muito primitivo, existe há milhares de anos e a única função dele é te manter vivo. Ele não quer que você construa algo no longo prazo. Ele não quer que você seja saudável daqui a 10 anos. Ele quer que você não morra hoje. E para ele, qualquer coisa desconhecida, qualquer esforço excessivo, qualquer risco novo é sinal de perigo. O segundo morador é mais novo e mais inteligente, mas também muito mais fraco do que a gente imagina. É a parte que planeja, que sonha, que sabe o que precisa ser feito. É ele que diz: vai malhar, vai estudar, vai começar aquele projeto. O problema é que o primeiro morador controla o sistema de energia. Toda vez que o segundo tenta te mover em direção a algo difícil, o primeiro corta o combustível. Aquela sensação de querer ir fazer algo importante e de repente ficar com sono. Aquela voz que diz hoje não, amanhã começo de verdade. É o primeiro morador te bloqueando. Isso tem um nome científico: aversão ao esforço. Pesquisadores descobriram que o cérebro humano faz um cálculo automático e inconsciente antes de qualquer ação. Ele pesa o esforço necessário contra a recompensa esperada. E se o esforço parece muito grande, ou a recompensa parece distante demais, o cérebro simplesmente não libera dopamina suficiente para você se mover. Sem dopamina, não tem ação. Simples assim. Mas a boa notícia é que esse cálculo pode ser manipulado. E é aí que fica interessante. Pesquisadores identificaram algo fundamental sobre o funcionamento da dopamina. Ela não é liberada somente quando você recebe a recompensa. É liberada principalmente na antecipação da recompensa. Ou seja, quando você acredita que algo bom está chegando, o cérebro já começa a te dar combustível antes de você chegar lá. Isso significa que se você conseguir fazer seu cérebro acreditar que a tarefa é difícil, vai ter uma recompensa logo ali na frente e ele vai te ajudar a começar. E começar é a parte mais difícil. Na prática funciona assim. Antes de começar uma tarefa difícil, você cria uma micro-recompensa imediata. Pode ser um café especial que você só toma enquanto trabalha naquilo. Pode ser uma música que você só ouve durante aquela tarefa específica. Pode ser a promessa de fazer algo que você gosta depois de terminar aquele bloco. O cérebro vai começar a associar aquela tarefa difícil com a sensação de prazer. Com o tempo, a antecipação da recompensa vai aparecer antes mesmo de você começar. Você vai querer fazer a tarefa porque o cérebro aprendeu que ela precede algo bom. Existe também um erro muito comum que destrói qualquer começo antes dele acontecer: pensar grande demais e rápido demais. Vou acordar às 5 da manhã todo dia. Vou correr 10 quilômetros. Vou estudar 3 horas por dia. Vou parar de comer açúcar de vez. Parece motivação. Na verdade é uma armadilha. O cérebro tem um mecanismo de antevisão de custo. Antes de você agir, ele faz uma estimativa de quanto esforço aquilo vai custar. E quando o objetivo é muito grande, o custo estimado dispara e o resultado é a paralisia que você conhece bem. Me conta aqui nos comentários qual é a tarefa que você mais procrastina e que no fundo sabe que mudaria algo importante na sua vida se simplesmente começasse. Eu leio cada comentário. O antídoto para isso tem um nome: a regra do mínimo viável. A ideia é que o cérebro tem muito mais facilidade em começar uma ação do que em mantê-la. Então o truque não é se comprometer com 1 hora de treino, é se comprometer com 2 minutos, só 2. Colocar o tênis, sentar na cadeira de estudo, abrir o caderno, escrever a primeira frase. O que a ciência mostra é que na maioria dos casos, depois de 2 minutos, você continua, porque o cérebro, uma vez em movimento, tem uma tendência natural de manter o movimento. É o que a física chama de inércia, e o cérebro é físico também. Quando você faz a ação, mesmo que pequena, seu cérebro começa a construir uma narrativa.
Eu sou alguém que faz isso. E quando essa narrativa se instala, a resistência diminui, não porque você se tornou super-humano, mas porque a ação parou de ser estranha para o seu sistema interno. A identidade não vem antes do comportamento, ela vem depois. Você não age porque é disciplinada. Você se torna disciplinada porque age repetidamente de forma imperfeita, mas constantemente. Toda tarefa difícil começa com atrito, e a geração atual foi treinada a evitar o desconforto a qualquer custo. Sente um momento chato, pega o celular, está ansiosa, assiste a uma série, tem dificuldade numa tarefa, larga e vai fazer outra coisa mais fácil. Isso não é fraqueza. É o resultado de um ambiente projetado exatamente para isso. Cada aplicativo, cada plataforma, cada serviço foi desenvolvido para tornar o acesso ao prazer instantâneo mais fácil do que o acesso ao esforço. Mas o que a neurociência mostra com muita clareza é que o desconforto não é o inimigo. Ele é o sinal. Quando você sente aquela resistência, antes de começar algo difícil, aquela vontade de fugir, aquele peso no peito, isso é o seu sistema nervoso dizendo: aqui tem crescimento, porque o crescimento, toda vez que acontece, é precedido por atrito. Um músculo só cresce quando é submetido a uma carga que ainda não estava habituado. Um conhecimento só se consolida quando você enfrenta a dificuldade de não saber e persiste assim mesmo. O desconforto não é o muro, é a porta. E a ciência tem um nome para o que acontece quando você aprende a atravessar essa porta regularmente: neuroplasticidade orientada. O cérebro literalmente muda sua estrutura quando você repete comportamentos difíceis. Ele constrói novas rotas neurais, fortalece os circuitos de autocontrole e reduz gradualmente a resposta de medo àquela atividade. Em termos simples, quanto mais vezes você faz a coisa difícil, mais fácil fica fazê-la. Não porque a coisa ficou mais simples, porque o seu cérebro foi remodelado para encará-la de forma diferente. Existe algo sobre a forma como o ambiente moderno sequestrou o sistema de recompensa do cérebro que é importante entender para parar de se culpar pela dificuldade de começar. O cérebro foi treinado por décadas de entretenimento instantâneo, comida processada e redes sociais para esperar recompensas rápidas, fáceis e intensas. E quando você tenta fazer algo que demora para dar resultado, como estudar, treinar, poupar dinheiro, construir algo, o cérebro não vê recompensa nenhuma. Vê apenas dor. Não é falta de caráter. É o resultado de um condicionamento que aconteceu ao longo de anos, na maioria dos casos, sem que você tivesse escolhido. A regra do mínimo viável tem uma mecânica específica, que vale entender. Quando você se compromete com 2 minutos em vez de 1 hora, o sistema de antevisão de custo do cérebro recebe um número que consegue processar. 2 minutos parece gerenciável. O sistema de alarme não dispara. E quando você começa, a inércia toma conta. O cérebro em movimento tende a continuar em movimento. Não porque você tem força de vontade sobrenatural, porque esse é o funcionamento natural do sistema nervoso uma vez que saiu do repouso. Existe algo sobre a construção de identidade através da ação que é um dos conceitos mais importantes e menos utilizados quando o assunto é mudança de comportamento. A maioria das pessoas acredita que precisa se tornar o tipo de pessoa que faz aquela coisa antes de conseguir fazê-la. Preciso me tornar uma pessoa disciplinada para malhar todo dia. Mas funciona ao contrário. Você se torna disciplinada malhando todo dia, mesmo que por 2 minutos, mesmo que imperfeitamente. A identidade é construída pela ação, não o contrário. A microrrecompensa funciona por um mecanismo chamado condicionamento operante. Quando um comportamento é seguido consistentemente por algo prazeroso, o cérebro aprende a associar os dois. Com repetição suficiente, a antecipação do prazer começa a aparecer antes do comportamento. Você passa a sentir vontade de fazer a tarefa difícil, não porque a tarefa ficou menos difícil, mas porque o cérebro aprendeu que ela precede algo que quer. Esse é o mesmo mecanismo pelo qual o celular prende. Cada vez que você o pega, existe uma pequena chance de algo interessante. A antecipação desse algo mantém o comportamento. A diferença é que agora você está usando esse mecanismo a seu favor. Tem algo sobre a forma como as pessoas de alta performance lidam com o desconforto que é contraintuitivo. Elas não sentem menos desconforto do que as outras pessoas. Elas desenvolveram uma relação diferente com o desconforto. Em vez de interpretar a resistência como sinal de que não deveriam estar fazendo aquilo, elas aprenderam a interpretá-la como confirmação de que estão no lugar certo. O desconforto passou a ser informação positiva, não negativa. E essa reinterpretação, que parece simples, muda completamente o comportamento que segue. Existe também algo sobre o papel do sono.
na capacidade de fazer coisas difíceis, que é subestimado. O córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo autocontrole, pelo planejamento e pela capacidade de resistir à distração, é extremamente sensível à privação de sono. Uma noite de sono inadequado compromete essa região de forma significativa, o que significa que os dias em que você não consegue se mover em direção ao que quer podem ter mais a ver com a qualidade do seu sono do que com a sua força de vontade. Cuidar do sono não é luxo, é a base fisiológica de qualquer coisa que você quer construir. A visualização prospectiva tem um efeito fisiológico mensurável. Quando você se imagina realizando uma ação, o cérebro ativa muitos dos mesmos circuitos neurais que seriam ativados se você estivesse de fato realizando a ação. Isso significa que a prática mental tem efeito real sobre o sistema nervoso. Não substitui a ação, mas reduz a novidade da ação, o que reduz a resposta de alarme quando você vai de fato fazê-la. O cérebro entra na situação com mais familiaridade e menos resistência. E por último, existe algo sobre a relação entre procrastinação e autoestima que é importante nomear. Procrastinar coisas que importam para você tem um custo emocional que vai além do tempo perdido. Cada dia que você não fez o que sabia que precisava fazer, você acumula uma evidência de que não é confiável para si mesma. E essa evidência, somada ao longo do tempo, afeta a autoestima de formas que parecem não ter nada a ver com procrastinação. Inverter esse padrão, ao cumprir microcompromissos, cria o efeito oposto. Você acumula evidência de que pode confiar em si mesma. E essa confiança é o que sustenta qualquer mudança real. Existe algo sobre o papel do vocabulário interno na procrastinação que é sutil, mas importante. A forma como você descreve para si mesma o que está acontecendo afeta o que acontece em seguida. Tenho que estudar ativa resistência. Vou estudar por 2 minutos ativa uma resposta diferente. Não consigo me concentrar, cria uma narrativa fixa. Hoje está difícil focar. Vou tentar 2 minutos, deixa espaço para a ação. A narrativa que você constrói sobre o que está fazendo ou não fazendo é mais poderosa do que parece, e você pode escolhê-la. Tem também algo sobre o papel das pessoas ao redor no processo de fazer coisas difíceis, que é documentado pela pesquisa. Pessoas que compartilham suas metas e microcompromissos com alguém de confiança têm taxas de seguimento significativamente maiores do que as que trabalham em isolamento. Não porque a outra pessoa faça algo, mas porque o comprometimento público ativa um mecanismo social no cérebro que aumenta a motivação para cumprir. Você não está deixando a si mesma, está deixando alguém que se importa com você. E isso é suficiente para atravessar alguns dos dias difíceis. Existe algo sobre o momentum que cria momentum que é uma das dinâmicas mais úteis para entender quando você está tentando construir novos padrões de comportamento. Quando você completa uma pequena ação, você cria a evidência de que consegue agir. Essa evidência torna a próxima ação um pouco mais provável, e essa ação cria mais evidência. Com o tempo, o sistema acumula um histórico de ação que se torna um argumento interno contra a resistência. O Kahneman tem mais dificuldade de dizer que aquilo é perigoso quando você tem décadas dias de evidência de que não é. E por último, existe algo sobre a qualidade de atenção que você traz para as ações pequenas, que determina quanto elas constroem. 2 minutos de estudo com presença plena constroem mais do que 20 minutos de estudo enquanto o celular fica do lado, gerando distrações silenciosas. A qualidade da atenção não é menos importante do que a quantidade de tempo. Quando você está completamente presente na ação pequena, o cérebro registra de forma mais completa. O hábito se instala com mais solidez. E a satisfação que vem do trabalho focado, mesmo que breve, é diferente da satisfação que vem do trabalho disperso. Existe algo sobre a consistência imperfeita que é mais poderosa do que a perfeição esporádica, que vai contra o que a maioria das pessoas intui. Fazer 80% do tempo, com tropeços e recaídas, constrói muito mais do que fazer 100% por 2 semanas e abandonar. Porque o que constrói hábito não é a perfeição de nenhuma sessão específica, é a repetição ao longo do tempo. E a repetição ao longo do tempo só é possível quando você não exige perfeição de cada sessão. Tem algo sobre o que a neurociência chama de janela de tolerância, que é útil para entender os dias em que nada funciona. A janela de tolerância é a faixa em que o sistema nervoso consegue operar de forma eficaz. Fora dessa faixa, tanto para o lado do hiperestímulo quanto do hiperestímulo, a capacidade de agir e de pensar com clareza diminui. Quando você está fora da janela, a estratégia não é tentar mais forte, é fazer o que precisa para voltar para dentro da janela. Dormir, comer, respirar, mover o corpo. Só depois, agir. E por último, a neurociência está confirmando algo que a sabedoria humana já sabia há muito tempo.
Não somos o que pensamos sobre nós mesmos. Somos o que fazemos repetidamente. Cada ação alinhada com quem você quer ser é um voto nessa identidade. Com votos suficientes, a eleição acontece. Você não decide quem é em um momento de grande resolução. Você decide quem é nos momentos pequenos, nos dias ordinários, nas escolhas que ninguém vê. E são exatamente essas escolhas que constroem a pessoa que você vai ser. Existe algo que acontece quando você começa a interpretar o desconforto como sinal de crescimento em vez de sinal de perigo, que é um dos resultados mais transformadores desse processo. A relação com um trabalho difícil muda. Você para de tentar eliminar o desconforto antes de começar e passa a usá-lo como indicador de direção. Se está desconfortável, provavelmente está na fronteira do que sabe fazer. E a fronteira do que sabe fazer é exatamente onde o aprendizado acontece. Tem algo sobre o ritual de finalização que é tão importante quanto o ritual de início. Quando você termina um bloco de trabalho, registrar o que foi feito antes de sair daquele estado é o que consolida o aprendizado e reforça a identidade. Não precisa ser longo, uma linha que diz o que foi completado. Mas essa linha cria um marcador de conclusão que o cérebro precisa para fechar o ciclo e liberar a dopamina de finalização. Sem esse marcador, a sensação de ter feito fica difusa. Com ele fica concreta e repetível. E existe algo sobre o que você está provando para si mesma com cada micro compromisso cumprido que vai além do hábito específico. Você está provando que é confiável, que quando decide algo e faz, mesmo em escala pequena, a decisão e a ação se alinham. Essa confiabilidade interna, construída ação por ação, muda o que você acredita ser capaz de fazer. E o que você acredita ser capaz de fazer é o limite prático do que vai tentar. Expanda a confiabilidade e você expande o limite. Existe algo sobre o condicionamento operante aplicado à produtividade que é mais poderoso do que qualquer resolução motivacional. Quando você associa consistentemente uma tarefa difícil a um estímulo agradável, o estímulo passa a induzir o estado mental que você precisa para fazer a tarefa. O café especial não é só recompensa. Com o tempo ele se torna gatilho. Preparar o café começa a ativar o estado de foco antes mesmo de você sentar para trabalhar. Você para de precisar de motivação para começar. O ritual condicionado faz esse trabalho por você. Tem algo sobre o papel do vocabulário interno que afeta diretamente o comportamento subsequente. Tenho que estudar ativa resistência no sistema nervoso. Vou abrir o material por 2 minutos, cria uma resposta diferente. Não consigo me concentrar, consolida uma narrativa. Hoje está difícil focar, vou tentar um parágrafo, deixa espaço para a ação. As palavras que você usa internamente para descrever o que está fazendo ou não fazendo não são neutras. Elas constroem o contexto que o cérebro usa para decidir se vai ajudar ou bloquear. Existe algo sobre o momentum que se autoalimenta, que é uma das dinâmicas mais úteis de entender quando está construindo novos padrões. Quando você completa uma pequena ação, cria evidência de que consegue agir. Essa evidência torna a próxima ação um pouco mais provável. E essa ação cria mais evidência. Com o tempo, o histórico de ação acumulado se torna um argumento interno poderoso contra a resistência. O sistema primitivo tem cada vez mais dificuldade de tratar aquilo como ameaça quando existe uma pilha de evidências mostrando que é seguro. E existe algo sobre o que você está construindo ação por ação, que vai muito além do hábito específico em questão. Você está construindo confiabilidade consigo mesma. Essa confiabilidade, desenvolvida ao longo do tempo através de micro-compromissos cumpridos, muda o que você acredita ser capaz de fazer. Quando você sabe que pode confiar em si mesma para cumprir o que decide, mesmo em escala pequena, essa certeza afeta o que você decide tentar. A barra do que parece possível sobe gradualmente, e o que parece possível é o teto prático do que você vai buscar. Existe uma coisa sobre o processo de hackear o próprio cérebro que parece simples, mas que é a distinção mais importante de todas. Você não está tentando eliminar a resistência. Está aprendendo a agir apesar dela. A resistência vai continuar aparecendo. O que muda, com o tempo e com a prática, é que você deixa de tratá-la como um veto e passa a tratá-la como ruído. Ela ainda está lá, mas você age assim mesmo, e existe algo que fica depois de semanas fazendo isso que é um dos melhores resultados desse processo. Você passa a reconhecer a resistência como familiar, não como algo que foi embora, como algo que conhece. E o que é familiar perde a capacidade de paralisar. Você sabe que vai sentir antes de começar, sabe que vai passar e sabe que do outro lado está o trabalho que precisava ser feito. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa dificuldade de começar o que sabe que precisa ser feito, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda.
É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender o que está por baixo da procrastinação, o que está alimentando a resistência mesmo, quando você genuinamente quer agir, como trabalhar com o próprio sistema nervoso em vez de lutar contra ele, e como construir, com cuidado e com a consistência real que esse processo pede, os hábitos que mudam de dentro para fora e que ficam. O link está na descrição desse vídeo. E existe uma última coisa sobre a neurociência do comportamento que é ao mesmo tempo humilde e encorajadora. O cérebro não para de mudar. Em qualquer idade, em qualquer fase, a neuroplasticidade continua disponível. O cérebro que você tem hoje foi moldado por anos de repetição de certos padrões. Pode ser remoldado por novos anos de repetição de novos padrões, mesmo que imperfeitos. Você não está preso no sistema que tem agora. Está sempre no processo de construir o próximo, desde que continue aparecendo para ele. E existe algo sobre o que acontece com a sua relação com o trabalho difícil? Quando você para de esperar motivação e começa a criar as condições para a ação, o trabalho deixa de parecer uma barreira entre você e o que quer, e começa a parecer o próprio caminho. Você para de esperar sentir vontade, cria a condição, começa pelo menor pedaço possível e segue. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que está travado no ciclo de saber o que precisa fazer e não conseguir começar. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar. Tudo muda.